Paz do Senhor Jesus, hoje é minha vez de gravar um meu vídeo aqui e eu gostaria de ler no livro de Salmos, capítulo 24, mas o verso que me chama a atenção é o verso 7, 8, 9 e 10, ok? O título diz: O domínio universal de Deus, quem é digno de entrar no seu santuário, Deus é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Nós vemos aqui o salmista Davi expressando em palavras proféticas acerca de Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que soltou as ânsias da morte, ressuscitando ao terceiro dia. João recebe da parte de Deus uma visão gloriosa, majestosa, sublime e tremenda. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, até o verso de número 12, nós temos o 18, capítulo 1, versículo de número 12 e verso 18, nós temos uma visão majestosa do que Davi viu. E por que eu falo Davi viu? Davi nem viveu no tempo do Senhor Jesus e conseguiu ver essa visão gloriosa e ele profetizou acerca disso. Esse salmo é uma profecia. E ele diz assim: Eu virei-me para ver quem falava comigo, Apocalipse capítulo 1, versículo 12. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. Presta atenção. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, e como neve os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandecia. E eu, quando vi, glória ao nome de Deus, caí como morto. No livro de João, no capítulo 21 e no versículo 22, o Senhor Jesus diz assim para os discípulos: Ora, se eu quero que ele viva até que eu venha, que te importa? Vens tu e segue-me. Quando Cristo, as ânsias da morte, ressuscitado pelo Pai, ele vem até os discípulos no terceiro dia, e após isso, ele é recebido em nuvens, lá na ascensão que todos vocês já conhecem. Ele foi subindo e uma nuvem o ausentou deles. Repare que a nuvem também é uma descrição muito profética, porque o Senhor Deus, ele vem protegendo Israel. O Senhor Deus desce no monte Sinai através de uma nuvem. Uma nuvem acompanha Israel. Uma nuvem toma o Senhor Jesus dos olhos dos galileus. Varões galileus, os anjos diziam. E ele vem em nuvens de glória. Não quero entrar nesse assunto, quero continuar no que eu já estou. O Senhor Jesus, quando ressuscitou, ele vai para os portões celestes, as portas eternas. Mas, irmão Alexandre, por que o irmão fala que ele foi até as portas eternas? Mas não conheceram ele? Por que não conheceram? Filipenses capítulo 2,
versículo de número 6 em diante, descreve Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Pelo que, sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas aniquilando-se a si mesmo, assumiu a forma de homem e sujeitou ao Pai, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E João, no capítulo 1, descreve Cristo como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. João capítulo 1, versículo de número 10 diz assim: e ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Em João capítulo 1, versículo 14, está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas eu quero ir mais fundo. Quando Cristo é visto por João, ele tem as suas cãs, os seus cabelos brancos, simboliza a eternidade. Da sua boca saiu uma espada aguda. Em Hebreus já falava dele. Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12. A sua palavra é mais afiada que uma espada de 2 gumes. E quando nós arremetemos, em João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo aparece. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. Mas o que eu quero dizer de tudo isso aqui? O Senhor Jesus, na sua visão gloriosa, ele entra, quando ele se apresenta nos portões eternos. Os anjos não conhecem. Aquela miríade de anjo não conhece. Ele sabe por quê? Porque ele aparece com corpo. Cristo, antes de vir, ele veio sem corpo. Que é a prova disso? Ele era o verbo da criação. Disse Deus: haja. A palavra haja, ela é um verbo. Está em letra maiúscula, é Cristo. João descreve esse verbo como se fez carne e habitou entre nós. Mas agora, quando ele aparece nas moradas eternas: levantai, ó portas, moradas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Quem é esse Rei da Glória? Ele não conhece. Mas de repente uma visão misteriosa aparece diante dos anjos. E eles veem naqueles portões celestiais um homem que estava assumindo um corpo. De repente os seus cabelos se tornam brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo, o seu rosto reluz como o sol. E de repente aparece vestes talares, um cinturão, um peitoral sacerdotal, e os anjos reconhecem. Pergunta de novo: quem é esse? É o Rei da Glória, o Senhor forte na batalha, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo, quando adentra as moradas eternas, imagina agora, medita comigo, Cristo entrando e as potestades angelicais, como se batendo continência, está entrando o Rei da Glória, e as duas, a autoridade máxima, glória ao nome de Deus, se abraçam. E isso Davi, vendo numa visão profética, ele diz: ele é o Senhor, o Rei da Glória. Deus é o Rei da Glória. Por que digo Deus é o Rei da Glória? Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. 1 João capítulo 5, versículos de número 7 e 8, descreve: nos céus 3 são os que testificam: o Pai, a água ou a palavra e o Espírito Santo. Estes são um. Bendito seja o Deus que vive. Que nesse estudo você possa, simples, mas direto, que você possa aprender um pouco mais, assim como eu aprendo com você todos os dias. Deus te abençoe.